Olá, minhas queridas, olá, meus queridos. Eu falei que eu estou sempre produzindo conteúdo aqui para vocês em primeira mão, trazendo notícias para contextualizar as coisas que estão acontecendo aqui no mundo das celebridades, da TV e infelizmente da polícia também, né? E eu sou jornalista independente. Se você não sabe quem é esse senhor que está aqui falando com você, esse tiozão esportivo, meu nome é Ricardo Feltrin, jornalista há 32 anos. Trabalhei em todos os cargos possíveis na Folha de São Paulo, menos, no Grupo Folha, menos diretor de redação, infelizmente, né? Mas o diretor de redação era o dono, então não dava para chegar lá, certo? Também fui colunista de política, colunista de cidades, já fui repórter de cultura, repórter de administração pública, né? Fazia sempre investigações, mas minha origem, né? O que eu comecei a aprender a fazer jornalismo foi com polícia, cobri jornalismo policial. E eu sou do tempo que a gente ouvia os dois lados de uma história, mesmo se o cara fosse acusado de um crime, se você pudesse, você tinha que conseguir entrevistar ele, né? Quanto mais informações você tem sobre qualquer caso, melhor. Então, se você quiser colaborar com o meu canal aqui, é só se inscrever e deixar seu like. Isso já me ajuda. Se você quiser apoiar mais ainda esse jornalismo, porque assim eu dependo de vocês, aqui está você apoiar o canal e virar membro do canal. Isso é um ovinho de pato, depois de um mês ele quebra, você vai virar um ovinho de bronze e vai subindo. Já temos os primeiros patinhos de prata, depois vai virar de ouro, ainda tem diamante, e depois a gente inventa qualquer coisa aí. Como vocês podem ver, eu gosto de pokémons, né? Tá vendo aqui, ó? Sai daqui. Vamos lá. O que eu quero fazer hoje? Se você assistir esse vídeo, vamos lá, vou até me ajeitar aqui. Se você assistir esse vídeo, muita gente está entrando no canal. De dezembro para cá foram mais de 120 mil pessoas. É um negócio assombroso que eu tenho que agradecer. E principalmente a confiança e o que eu leio aqui, né? Que eu me sinto até constrangido, porque eu sei que eu não mereço, mas eu aceito o que vocês falam do meu trabalho. Muita gente falando assim, Feltrin, você não fala mais do caso Melling? Você não fala mais? O que está acontecendo? Te calaram a boca, que nem calaram a do Melling, etc. Não, não calaram. Eu continuo podendo fazer jornalismo nesse caso até o momento que me proibirem, né? Que não é impossível, é isso que estão tentando há 2 anos, né? 2 anos e 3 meses. Desde janeiro de 2021 eu estou cobrindo esse caso. Gente, faz 3 anos já que eu estou no caso. Se você não sabe nada do caso Márcio Melling, hoje, se você assistir esse vídeo, você vai entender tudo. Eu vou falar quem é quem no caso. Bem rápido, vou tentar. Sei lá, esse vídeo você não vai precisar mais ver os vídeos anteriores. Você vai entender. Claro que tem muito mais coisa por aí que eu não vou falar aqui. Mas é uma forma de você entender até hoje. O caso Márcio Melling começa em dezembro de 2019, novembro, dezembro, quando Dani Calabresa vai acusar o Márcio Melling de assédio moral na Globo. Ela vai num departamento chamado Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico, chega lá, fala, o Márcio Melling está me prejudicando, me tirou de um programa, me tirou do outro, ele está me assediando moralmente, isso não é justo, blá, 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 blá. Esse departamento analisa, vê as provas, ouve testemunhas e simplesmente arquiva depois de 2 semanas. Fala, não aconteceu nada disso, arquive-se, certo? E aí, o que acontece? O que acontece é que essa atriz chamada Verônica Debon, que era namorada do Márcio Smelling, até aquele mês, mais ou menos, quando a Calabresa vai acusar ele, que tinha sido desprezada pelo Márcio Smelling, dispensou ela, e tenho todas as mensagens, essas eu não vou mostrar aqui, vocês têm que entrar aí na playlist, tem 140 e poucos vídeos aí. Verônica Debon vai lá e descobre que a Calabresa fez isso e ela tem um estalo, fala, vamos destruir essa pessoa. Esse cara tá magoada com ele, né? Então todo mundo pensa que o caso Melling começa com a Calabresa, mas não começa. Quando a Debon descobre que a Calabresa acusou, ela lembra de uma coisa do passado. Ela lembra que antes dela namorar o Márcio Melling, um namoro fogoso aí que durou 1 ano, até o ano de 2019,
ela volta ao passado e ela lembra de uma outra atriz que foi a primeira mulher a pronunciar a palavra assédio. Você me assediou, ou nós vivemos uma relação de assédio contra o Márcio Smelling, que é essa redatora, né, escritora, acho também, Bárbara do Vivier, é irmã do Gregório, sim, era redatora. Ela começou a ter um caso com o Márcio Smelling em 2011. De 2011 a 2015, mais ou menos, o Márcio Smelling era casado. Em 2015 e 2016 ele separou da esposa dele, mas a Bárbara casa e não interessa, eles continuam tendo caso que vai durar 7 anos. E aí eu contei já algumas vezes a história, mas vou repetir aqui para você que está chegando agora. Eles se viam e um procurava o outro o tempo inteiro, um escrevia para o outro o tempo inteiro, e a Bárbara ia para casa do Smelling sempre de carro, pegava o carro, estava à vontade de ver e ia lá para casa dele, sempre com o carro dela. Até que um dia quebra o carro dela e ela passa a ir de Uber, mas esquece que notificações de Uber iam para o marido e não para ela. E o marido descobre, todo mundo descobre na família, encostam ela na parede, e o que ela fala? Não, o Márcio Smelling me assedia. Não temos nada um com o outro, mas ele gosta de ficar perto de mim, mas vamos parar com isso, eu saio do departamento de humor, eu vou procurar outra coisa dentro da Globo. E ela fala isso para tirar da reta, para não ser culpada. Só que a madrasta dela é Maria Clara Gueiros. E a Maria Clara Gueiros acredita piamente no que a sua enteada está falando. E começa a insistir que a Bárbara vá para a Globo e denuncie o Márcio Smelling por assédio sexual. Porque aí a gente já está aí na faixa dos 2017, 2018, já tinha movimento Me Too, já tinha compliance, então vai lá, Maria Clara Gueiros. Essa do lado dela é uma das melhores amigas dela, né? Luciana Fregolente, que fica sabendo também da história, mas acaba por aí porque a Bárbara fala assim, não, deixa pra lá, deixa eu mudar de área. E ela realmente muda, vai para dramaturgia, se não me engano, mas continua vendo o Márcio Smelling, continua escrevendo para ele, mandando mensagens de desejo, etc, etc. Vamos voltar para a Verônica Debon. A Verônica Debon lembra de tudo isso em 2019, e aonde ela vai? Ela corre falar com a melhor amiga, Maria Clara Gueiros. Você vê que todas são melhores amigas das outras. Ela corre para falar com a Maria Clara Gueiros, falar, tá vendo? Era assédio sexual mesmo. A Calabresa tá denunciando ele também por assédio. E aí elas descobrem que a Calabresa tá denunciando por assédio moral e vão lá, essas 3 pessoas, já junta, Luciana Fregolente, Maria Clara Gueiros e Verônica Demon, com o apoio de Bárbara Duvier, vão atrás de Calabresa, insistem que ela acuse ele de assédio sexual. Porque paqueraram, etc. Depois a gente também tem todos os vídeos aqui mostrando que tudo que a Calabresa falou do Márcio Smelling é comprovadamente mentira, né? Seja por provas materiais, seja por vídeo, né? Seja por testemunhas, mas que seja. E aí é assim que começa o caso do Márcio Smelling. Olha que confuso, né? Você tem uma atriz revoltada porque perdeu o papel, porque ela perdeu 2 papéis no mesmo ano de 2019, que ela vai acusar o Smelling. Ela perdeu, saiu do projeto Fora de Hora, que tinha lá o Paulo Vieira e outra moça, porque ela queria o Bento da MTV, que fazia o Furo MTV com ela, porque eu mando aqui, o projeto é meu, o programa é meu, é dela porcaria nenhuma, né? É do Saturday Night Live. É um quadro imitação de outro. Mas, de qualquer forma, não entrou, não quiseram ela, não quiseram o Bento, que eu gosto até, viu? Não quiseram o Bento, e ela começou a ser grossa com os redatores. Também tem vídeo aqui, mostrando um redator contando tudo isso aqui que eu estou contando, que eu dei há 2 anos já. E ela começa a tratar os redatores bem, chega uma hora que todo mundo junta no Smelling e fala, ó, não dá, com essa mulher não vamos trabalhar. E aí é assim que ela sai do projeto. Quando ela descobre que ela saiu do projeto, é aí que ela vai acusar ele de assédio moral e depois sexual. Entenderam? Mas tudo começa com Bárbara do Vivier, a amante do Márcio Smelling por 7 anos. Depois que acaba tudo isso, né, porque ela em 2018 ela volta a tentar procurar ele, por favor, né, ver, tenta, você me desculpa. Depois ela admite para uma mulher por escrito, né, para uma
executiva da Globo na época, chamada Daniela Ocampo, ela admite que ela mentiu sobre o Márcio Melo. Mas aí não interessa, ele já é acusado de novo, porque como DA, Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico, arquivou, aí o caso da Calabresa, aí vai essa, e surge mais uma, né, atriz, Karina Domi, todas para pressionar, mandar para o compliance a história, tem que mandar para o compliance, não vai, agora eu estou acusando ele de assédio sexual, diz a Calabresa, mudou. E assim que começa esse caso ali, mais ou menos fevereiro, março de 2019, né, que elas começam a acusar, e aí vão passar a começar a pressionar outras mulheres da Globo a acusar o Márcio Smelling de assédio sexual. E a verdade é o seguinte, elas não conseguem nenhuma. Esse grupo que eu estou mostrando aqui para vocês são um grupo de amigas. Só elas acusaram o Márcio Smelling. Certo? Então vamos lá para a segunda parte que vocês estão entendendo. Então, é assim que começou o caso Márcio Smelling. Aí a Calabresa acusa ele, isso é 2019, tá? Quando a Calabresa percebe que foi retirada dos projetos, é aí que ela vai acusar ele de assédio sexual. E aí começa o inferno na vida do Márcio Smelling, porque nos primeiros 3 meses de 2020, ele já sabe que ele vai ser mandado embora por causa da pressão delas. E aí vamos continuar aí a partir de... Tô indo bem rápido, tá? 2020. Eu sei que é um pouco complicado porque esse caso tem mais de 40 pessoas, tá bom? Envolvidos. Mas eu vou tentar explicar para vocês. Bom, no momento que começa esse ataque, no início de 2020, o Márcio Smelling já sabe que vai ser mandado embora. Só que isso acontece lá por volta de janeiro, fevereiro, março. Março ele já tinha marcado uma das filhinhas dele, que tem 8 anos, né? As meninas, tem um problema cardíaco, tinha que fazer uma cirurgia super complexa nos Estados Unidos, cirurgia de peitinho aberto. E aí, lá vai ele levar a filha enquanto ele está sendo destruído aqui no Brasil. Elas continuam pressionando, aí elas começam a angariar mais apoios, mas ainda da patota. E aí surge quem? Primeira, né? Tem a Karina Domi, né? Que é a primeira a ir lá acusar o Márcio Smelling junto à Dani Calabresa. Depois a Georgiana Góes, depois a Maite Lima e ainda tem a Carol Portes, que já eu mostro ela aqui, não está aqui no momento. E aí ele perde realmente emprego quando ele volta dessa cirurgia, desse problema todos, em setembro, né, de 2020, agosto, ele já é demitido, já sabia. Pagaram todos os direitos dele, a Globo sabia que não tinha prova nenhuma, a Globo chegou, daí o compliance encerrou esse caso, falou, não existe assédio. Depois encheram o saco lá, porque assim, o compliance houve testemunha também, houve documento depois, né? Já tinha documento desde dezembro de 2019, mas depois veio que não aconteceu mesmo. Durante esse intervalo, Verônica Debon é apresentada a uma pessoa do Rio, chamada Manuela Miklos, que por sua vez era sócia de Mayra Cota, a advogada que vai acusar o Melling. Então, a partir de, sei lá, julho mais ou menos, deve ser, a Mayra Cota assumiu o caso e aí começa a divulgar o caso publicamente, sem ter nem sequer feito um BO contra o Márcio Smelling. Ninguém fez BO. A doutora Mayra Cota começa a destruir o Márcio Smelling sem nem sequer ter procuração de suas clientes. E também, como eu já disse em alguns lados, aí tem tudo aqui, ela fazia propaganda, né? Tem um vídeo aqui que chama Os 13 Golpes da Advogada Petista. Petista porque ela era assessora da Gleisi Hoffmann. E porque depois também da Dilma e ela vai ser aceita e usar essa influência depois para tentar ficar por cima da carne seca aí no processo. De qualquer forma, é assim que começa, em outubro de 2020, essa advogada passa informações, dá uma entrevista para Mônica Bergamo, destrói o Márcio Smelling. Aí fica aquele chove não molha, sai uma matéria, a matéria não explodiu, né, essa matéria da Mônica. Mas depois ela passa todas as informações para a revista Piauí, e aí sim começou a via sacra, né, sei lá como eu posso chamar isso, sei lá,
essa tragédia, né, que a gente está vendo contra o Márcio Smelling. É, e aí eu começo a investigar desde 2021, porque aí em 2020, dezembro, sai a matéria da Piauí. Sai a matéria da Piauí, eu acredito piamente, porque ninguém vai duvidar que um diretor da Globo tenha assediado sexualmente uma atriz, é o que a gente sabe na história, e o resto é história, né? Porque aí logo eu faço textos apoiando Dani Calabresa, né? Exigindo da Globo uma atitude, e eu tenho fontes de. Então, eu estava então com 25 anos cobrindo TV, essas fontes falaram: olha, Feltrin, acho bom você vir para cá, porque não é nada disso que você está vendo. E aí que eu começo a descobrir a- as mentiras, gente. Porque assim, primeiro eu vejo que elas estavam intimando e intimidando outras mulheres da Globo a acusar o Márcio Melling e nenhuma queria. E as que falavam não eram intimidadas por essa atriz aqui, Verônica Debon, ao ponto de uma autora ter ido denunciar ela no Compliance, falar que ela estava sendo antiética, e estava sendo agressiva e intimidadora com as pessoas que não queriam acusar o Márcio Melling. E a Globo não fez nada. Por isso que eu fiz também o texto ontem, relacionado, anteontem, né, com o Dia da Mulher. Porque depois, em 2019, essa mulher entra na casa do Márcio Smelling, porque ela tinha sido namorado. Aí eu tenho as mensagens, ela fica fingindo, ai amor, vem aqui, querido, ninguém vai soltar tua mão, bababá. E ela finge, um dia ela vai na casa do Márcio Smelling, se oferece para ir lá, para, sei lá, comer ou jantar, prestar apoio, e na verdade ela grava ele. E essa gravação vai parar na Piauí depois. Não tinha nada na gravação, certo? E aí eu já achei estranho isso, que eu nunca tinha visto um caso de assédio. Eu cobri Roger Abdelmaci, acompanhei Harvey Weinstein, João de Deus, eu conheço um monte de gente lá em Abadiânia, que é da área de religião aí que eu gosto, e pululam as vítimas, né, de todos os lugares. E no caso do Márcio Melling, não, era só o grupo fechado. E aí eu vou descobrindo pouco a pouco as mentiras de uma, as mentiras das outras, né? Uma que diz que ele. Essa daqui, por exemplo, Karina Domi, foi acusar ele no compliance, depois tirou da reta, não quis mais acusar ele em quase lugar nenhum aí, né? Essa daqui mente para o Ministério Público, né? Dá um depoimento, acusa o Márcio Smelling de ter criado um grupo de WhatsApp só para falar que ele tinha transado com ela, pela primeira vez, a primeira vez que eles ficaram juntos. E eles já eram amigos há mais de um ano, né? Fizeram peça juntos, viajaram juntos, nunca tiveram nada. Só no dia que eles têm, aí ela acusa ele de ter criado um grupo de WhatsApp, né, chamado, sei lá, Transamos, Sexo, alguma coisa, para contar para todo mundo que eles tinham transado. E isso era muito humilhante. Puxa vida, um grupo, ela diz no Ministério Público. E aí eu consigo as provas, quem criou o grupo foi ela, quem falou que transou com ele para todo mundo foi ela. Então, olha a quantidade daí de mentiras. Aí a Calabresa fala que contou para uma amiga tal de Mayra Perazzo, que depois ela esconde, né? Que ela tinha contado para Mayra Perazzo que ela estava sendo assediada sexualmente no dia da festa lá do Zorra Total, do Zorra, que está citada na Piauí. E aí, na frente do juiz, também tenho vídeos aqui. A amiga simplesmente desmente ela, fala que não aconteceu nada disso. Também, diante de um juiz, ela diz que só acusou Márcio Smelling porque perdeu o papel, né? Então veja a quantidade aí de mentiras que tem nessa história toda. E a gente tem aqui um cara que está há 4 anos sem trabalhar, 4 anos sem receber dinheiro, dilapidando seu patrimônio, que foi humilhado, mas pelo menos agora, com toda essa história que eu passei os últimos 3 anos contando, pelo menos ele consegue sair na rua, consegue ver o Flamengo dele, consegue levar as filhinhas aí. Segundo ele, as pessoas são muito gentis. Uma vez conversando com a assessora dele, e ele estava do lado, eu ouvi pessoas passando, olha, queria pedir desculpa para você, eu também acreditei, etc. Então é isso que está acontecendo, né? Então elas primeiro acusaram eles, Dona Mayra Cota acusou ele de ser um predador, né? Falou até em indicações, indícios de ser um, né? Aí depois, conforme foi sendo desmontada a versão delas, né, a narrativa, essa aqui é produtora da Globo, ela não quer que o nome dela seja divulgado, Maitê Lima. Já está divulgado há 2 anos pela Veja, né? E é engraçado que todo mundo sabe o nome dela, mas a imprensa lacradora não coloca o nome dela, como se fosse proteger, né? Sendo que todo mundo sabe o nome dela. Então ele foi acusado, primeiro pela advogada, de ser um
predador, um serial, um acusador, um cara que imprensa a parede. Uma coisa que eu sempre conto aqui é que, em comum, todas as acusadoras, exceto Suzy Pires, que nem sabia que era acusadora, e tem uma outra chamada Débora Lan, que também nem sabia que era acusadora, porque o desespero de colocar bastante mulheres fez com que a advogada colocasse como vítimas do Márcio Melling mulheres que nem sequer sabiam que iriam ser colocadas como vítimas dele. E uma delas que nega diante do juiz que tenha sido assediada qualquer momento por ele. Certo? Enfim, aí ele é predador, depois quando as filhinhas voltam para cá, já era um monstro, né? E depois foi diminuindo, né? Ah, não, mas ele assediava mesmo. Ah, não, mas ele não tinha. E aí começou um monte de coisas patéticas que a imprensa fez, né? Sempre ficando do lado dela. Tem aquela entrevista vergonhosa do Guilherme Amado e sua assistente com as acusadoras, né? Numa entrevista com diretora de arte, para vocês terem uma ideia. Aí elas vão lá na Janja, vão na ministra da Mulher, nem tinha o Melling sido indiciado e elas já posavam das vítimas, né, que iam falar do marco do assédio. Aí eu peço para a Mayra Cota me mostrar qual é esse marco do assédio, nunca mandou. E aí vai diminuindo, diminuindo. Daí ele deixa de ser assediador sexual de tanta prova, aí ele passa a ser assediador moral. Todo mundo só começa a falar sobre isso. Ninguém mais fala sobre assédio sexual do Melling. Aí virou assediador moral. Aí não deu certo, as pessoas começaram a falar que ele quebrou o código de conduta da Globo. Então veja que avanço. O cara que era um predador serial agora só quebrou o código de conduta da Globo. E aí, quando sai essa matéria-terapia, o Márcio Melling processa a Dani Calabresa e aí que elas processam ele de volta. Então, quem judicializou o caso foi o Márcio Melling. Mais uma observação. Desde o princípio dessas acusações, o Márcio Melling já sabia, e os advogados dele, porque das 8 acusadoras, 6 casos foram arquivados por prescrição. E um crime que elas acusavam ele que nem existia. Importunação sexual, na época nem existia. Enfim, foi arquivado, e aí saíram aí Dani Calabresa falando, eu estou muito triste porque arquivaram o caso, infelizmente prescreveu. Mentira. O Márcio Melling e os seus advogados, 2 brilhantes, 3, né? Técio Lins e Silva, no Rio, o Juca, doutor Juca Oliveira, né? Aqui de São Paulo, doutora Letícia Lins e Silva, já sabiam, mas o Márcio Melling não deixou que eles usassem. Veja só, eu não quero, ele falou, que use, que o caso prescreveu, eu quero o julgamento do que elas estão falando. Eu nunca vi. Doutora Jamile Venceslau, grande defensora de homens também, de crianças, da família, falou que já viu algumas pessoas, alguns homens falar, não vai usar isso que prescreveu, eu quero que essa mulher prove. E foi isso que o Márcio Melling fez. E hoje, finalmente, ele foi denunciado, né? Ele é réu, é réu em uma ação e denunciado em outra. Ele é réu de ter causado violência psicológica, né? Também. Não. De ter assediado ou ter feito alguma coisa continuada com Maite Lima, Georgiana Góes e Carol Portes, que eu nem tenho aqui. Carol Portes é aquela que chorou, não sei se vocês lembram, na entrevista Tá aqui. Na entrevista que ela deu para Juliana Dalpiva no UOL, né? Aquela outra entrevista vergonhosa que a Juliana Dalpiva ficava estimulando ela a chorar, sabe? Fazendo um esforço enorme, jogando a bola para ela matar no peito, né? Lembra disso? E foi aí que começou a tal da história das vítimas de Taubaté, das assediadas. Porque a entrevista de Carol Portes foi tão patética, foi tão, sabe, se fosse um papel num teatro, tão canastra, né, tão canastrona, que aí as pessoas passaram a duvidar integralmente delas e chamá-las de as assediadas de Taubaté. E hoje, então, o Márcio Melling é réu por assédio a essa senhora aqui, Maite Lima, e a outra que eu apaguei aqui e a Georgiana Góes está aqui. E também foi denunciado agora pelo Ministério Público lá no Rio de Janeiro por violência psicológica contra 4 dessas mulheres. E do outro lado, no meio de tudo isso, saiu a tal da pesquisa da UERJ, que me acusa também de ser misógino, porque eu fiz toda essa cobertura por 3 anos,
e elas não conseguiram me acusar de injúria, nem de difamação, nem de danos morais, nem de fake news, e aí que elas fizeram, foram me denunciar, a doutora Mayra Cota, né, veio denunciar aqui em São Paulo por causar violência psicológica em outras 4 atrizes, que são a Calabresa, Débora Lan, as outras eu não lembro, sinceramente. E eu também fui denunciado, agora eu soube também que vou ser denunciado, e aí vamos ver se a justiça me transforma em réu. Seria a primeira vez na história do Brasil que um jornalista é transformado em réu por ter opinião e por mostrar fatos. Então, vejam, como não conseguiram me acusar de nada, como não conseguem desmentir minhas provas, elas me acusam de uma coisa absolutamente etérea, que não significa nada, né? Se você vê do ponto jurídico, que eu estou constrangendo a todas com o meu trabalho de jornalista, certo? Então é isso que eu tinha para falar. Você entende, então está parado agora. Vamos ver quando começa o processo do Márcio Melling. Ele já é réu em um processo. Vamos ver se o juiz aceita a denúncia contra ele de violência psicológica. Aliás, juíza, foram 5 delegadas, 4 promotoras, umas 3 delegadas, que investigaram o Melling durante mais de 2 anos e não, 1 ano e meio, não conseguiram indiciar ele. Aí chegou uma outra promotora que foi colocada por dedo, né, com a ajuda lá da Procuradoria-Geral, foi colocada e assim, em 30 dias ela já denunciou o Melling. E aí ela veio para cá, para São Paulo, né, e me acusou também de ser um violentador psicológico e de participar de uma rede misógina de destruição de reputação das mulheres vítimas de assédio sexual. Certo? É isso que virou o Brasil, gente. É isso aqui que virou o Brasil no caso Melling, o caso mais absurdo que eu cobri em muito tempo. E agora estou no caso Ana Hickman. Desculpem, são 26 minutos de vídeo, mas também vocês aprenderam tudo que tem sobre o caso Melling, a confusão que é. Tem mais dezenas de pessoas por volta. Queria lembrar vocês que o Márcio Melling tem mais testemunhas mulheres e homens também, mas mais mulheres do que todas essas mulheres que acusaram ele. Elas estão presas numa bolha, mas tem a influência de uma advogada que é do governo, né? E de uma sócia, Manuela Miklos, que também é petista e ajudou a abrir todas as portas aí. Inclusive, elas foram recebidas no Conselho Nacional do Ministério Público como vítimas de assédio sexual, sendo que nem tinha terminado o inquérito. Então, não tem mais segurança jurídica no país, mas a gente vai lutando e fazendo o que no meu caso, o que eu posso. Vou continuar fazendo jornalismo, vou continuar tendo opinião, acho uma vergonha esse caso, já expressei minha opinião várias vezes e não vou mudar isso, né? A menos que me amordassem, né? Que chegue lá no Supremo, me amordassem, ou sei lá, eu seja, sei lá, como que é? Banido do Brasil, proscrito. Como é que quando o cara era saído da cidade, não podia mais voltar? Não era deportado. Esqueci, mas é isso aí, aquela coisa quando o cara era banido da aldeia e tinha que viver sozinho no meio do mato. Esqueci o nome, é uma palavra bonita. Tchau, gente, obrigado. Qual é a palavra mesmo?